Oi pessoal dos nonos anos, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Vamos lá, a gente não pode parar, né? Vamos continuar estudando um pouquinho assim. Primeira parte do nosso submestre, nós tivemos aí bastante estudo, hein? Falamos da Bela Época, falamos da Primeira Guerra Mundial, depois falamos da Revolução Russa, depois entramos na crise de 29, enfim, falamos no começo do século XX, né, na história mundial do começo do século XX, foi bem legal. A gente continua agora nessa segunda parte do bimestre, mesmo à distância, falando também desse período, mas agora a gente fala do Brasil. O que acontecia no Brasil enquanto esses acontecimentos estavam aí no mundo? Bom, o Brasil é o período da proclamação da República, é o período da República Velha. Em 1889 até 1930, nós temos o período da República Velha no Brasil. Esse período a gente divide em outros dois períodos. A primeira parte a gente vai chamar de República das Espadas e a segunda parte a gente chama de República Oligárquica ou República do Café com Leite. República das Espadas, o que vocês se lembram? Foi aquele período em que os militares deram o golpe na monarquia e assumiram a presidência do país, né? Transformaram o Brasil não mais uma monarquia, mas transformaram numa república. Primeiro presidente do Brasil, vocês devem lembrar um pouquinho porque a gente já falou isso em sala de aula, Marechal Deodoro da Fonseca, né? Segundo presidente do Brasil, Marechal Floriano Peixoto. Esses dois presidentes, eles marcam o período da República das Espadas, porque eles eram militares e eram eles quem governaram o Brasil aí de uma certa forma mais rígida. Mas é muito importante porque instala no Brasil, consolida-se no Brasil um período republicano, né? Isso é uma coisa importante. A outra coisa desse período que é legal a gente lembrar é porque a primeira Constituição dos Estados Unidos do Brasil data deste período, né? O primeiro documento, a primeira carta, a primeira lei maior do nosso país é desse período. E o que essa Constituição diz? Que o Brasil então passa a ser uma república, diz também que o Brasil agora, a partir de então vai ter eleições diretas e que agora a população pode escolher aí os seus presidentes. Mas não é bem assim, né? O voto direto não era tão direto assim. No fundo, se a gente for estudar, a gente vai perceber que o voto naquele período era apenas para os homens maiores de 21 anos e alfabetizados, né? Então isso é uma coisa importante. Eleições diretas é algo que começa aí a partir da Primeira República do Brasil, apesar de não ser tão direta assim, né? Uma outra coisa importante é que marca também a separação entre o governo e a igreja, entre o Estado e a igreja. A gente vai ter aí as instituições bastante separadas a partir de então, tá? São características da Primeira República, a República das Espadas. Segunda parte, República Oligárquica, ou também chamada República do Café com Leite, foi o momento em que a governança do nosso país, a presidência do nosso país, foi revezada entre São Paulo e Minas Gerais, porque São Paulo era um grande produtor e exportador de café e Minas Gerais um grande produtor de leite. Então eles tinham aí um poder econômico muito forte no nosso país e eles alternaram a governança do nosso país, por isso ficou conhecido como República do Café com Leite. Mas é desse período também que acontece a política dos governadores, que a gente já conversou um pouquinho, acontece o coronelismo, o voto de cabresto. Lembra o que era o coronelismo? O grande fazendeiro chamado coronel, que tinha ao seu redor uma porção de trabalhadores que eram obrigados, pelo voto de cabresto, a escolher o governante segundo a vontade do seu coronel e não a sua vontade pessoal, né? O voto de cabresto era aquele voto guiado, né? O coronel fazia com que o seu funcionário, a pessoa que trabalhava e que morava na sua fazenda, votasse em quem ele queria. Era o voto guiado, o voto de cabresto. Por isso que não é aí um voto tão direto assim, né? E aí quem escolhia na verdade eram os coronéis que escolhiam os seus governadores, os seus senadores, os seus políticos, que depois iam prestar os seus favores aí para os seus coronéis. Lembra um pouquinho desse conteúdo? A gente já conversou bastante sobre isso. Eu queria que vocês dessem uma olhada e aprofundassem isso na nossa apostila.
a gente tem lá no nosso livro, a partir da página 33, eu estou com ela aqui em mãos, né? E a gente tem lá, a partir da página 33, esse conteúdo, com algumas atividades. Na página 35 e depois na página 39. Eu acho que são duas atividades importantes aí para a gente fazer e lembrar bem desse material, tá bom? Espero que vocês fiquem bem e a gente vai falando e com as nossas aulas virtuais, tá bom? Beijos para todos, até mais, gente!